Equipes da DIG de Rio Claro prendem um dos envolvidos no crime de latrocínio registrado em maio na cidade. O crime vitimou Pedro Luiz Joia, de 57 anos. Ele foi assassinado com um tiro no peito no distrito de Ferraz. Foram 3 meses de trabalho. A polícia conseguiu chegar até um dos envolvidos, de 30 anos, após a investigação identificar o veículo utilizado durante o crime. O suspeito foi preso na casa dele no bairro Jardim Novo Wenzel. Algum material foi apreendido, como telefones celulares, então a gente vai fazer um trabalho pericial para que a gente chegue aos demais criminosos. Polícia Militar apreende quase 2.000 porções de cocaína no Parque Universitário. Equipe de patrulha animal da Guarda Municipal constata maus tratos após denúncia. Tutora foi orientada sobre as providências. Com pouca chuva, Rio Claro entra em alerta hídrico. O Ribeirão Claro ele sofre um pouco mais do que o Rio Corumbataí, que é o nosso segundo manancial. Isso porque ele é um pouco menor, tem uma capacidade menor e também ele sofre mais com a falta de chuvas. E ainda, alunos do curso de medicina visitam estruturas da TV Claré. A atividade busca mostrar a importância dos meios de comunicação para informar a comunidade, inclusive sobre assuntos ligados à saúde. A gente faz essa visita, conhece os estudos, como que é a dinâmica, um estímulo para que eles se utilizem desses meios de comunicação para fazer educação e saúde. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando sobre o trabalho de equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, a DIG, que levou à prisão de um dos acusados do latrocínio registrado na cidade no mês de maio. Na época, os criminosos mataram um homem de 57 anos e depois fugiram. A Thaís Nascimento conversou com o delegado responsável pelo caso e traz os detalhes para a gente. O latrocínio ocorreu em maio deste ano e as investigações apontaram que 2 indivíduos invadiram uma chácara no distrito de Ferraz e assaltaram, durante o assalto, atiraram contra a vítima Pedro Luiz Joia, de 57 anos, que foi morto com um tiro no peito. Os indivíduos fugiram do local e logo em seguida a DIG começou as investigações a respeito desse latrocínio. E agora chegou até um dos envolvidos. Eu converso com o delegado Alexandre Sokolovski, que está à frente deste caso e vai nos dar mais detalhes desse trabalho. Doutor, fala pra gente, como que um desses criminosos foi identificado. Então, após a notícia do delito, as equipes da DIG começaram a trabalhar para elucidar o crime. Nós conseguimos algumas características do automóvel que foi usado pelos roubadores e a partir daí conseguimos identificar o veículo. Os criminosos, após o cometimento do crime, eles somem com o automóvel, mas nós conseguimos, então, identificar a pessoa que estaria na posse desse carro na ocasião do delito. Ele teve a prisão temporária dele decretada e foi preso na data de ontem pelos policiais civis da DIG. No momento da prisão, ele alegou alguma coisa? Ele falou algo para os policiais? Como que foi? Ele alega que ele nega envolvimento no caso, alega que havia vendido esse automóvel meses antes, mas tudo aí que foi desmentido pelo trabalho dos investigadores. Ele já tem passagem pela polícia? Sim, já cumpriu pena por 2 crimes de roubo. Como que foi o andamento das investigações? A partir do momento da notícia do crime, já teve início o trabalho de investigação, então durou aí cerca de 3 meses, mas os trabalhos continuam para identificar e prender todos os envolvidos. E a partir de agora, com essa prisão dele, o que acontece? Algum material foi apreendido, como telefones celulares, então a gente vai fazer um trabalho pericial para que a gente chegue aos demais criminosos. Quantos criminosos, pela investigação, estão envolvidos nesse crime? Nós acreditamos em pelo menos 3, que dois entraram e participaram da execução, enquanto acreditamos que um permaneceu do lado de fora.
Infelizmente, uma pessoa inocente acabou sendo morta, né, nessa ação dos criminosos, e agora a polícia, como você viu, segue com os trabalhos para localizar mais esses indivíduos. Parabéns aí às equipes pela investigação. E olha, sobre o combate ao tráfico de drogas, quase 2.000 pinos com cocaína foram apreendidos ontem pela Polícia Militar no Parque Universitário em Rio Claro. Durante patrulhamento, a equipe de Rocan avistou um indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem. Na revista pessoal foram localizadas 210 porções de cocaína. O criminoso relatou que iria entregar os entorpecentes em um ponto de tráfico de drogas e informou ainda que em sua residência havia mais entorpecente. Na casa, os policiais localizaram mais 1.590 porções de cocaína e R$ 376 aí. O traficante foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça. E olha, uma outra apreensão foi registrada na noite de ontem por policiais militares em Rio Claro, dessa vez de cigarros contrabandeados. A equipe estava em patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Jardim Inocop, realizou a abordagem em um veículo e localizou aí várias caixas de cigarro, tabaco e afins. O condutor confessou que comprava os cigarros com uma pessoa da cidade de Leme. A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, onde foram apreendidos 2 celulares, o veículo, a quantia de R$ 1.955, além de 1.370 maços de cigarros. O indivíduo permaneceu preso e vai responder pelo crime de contrabando. E a Patrulha de Proteção Animal da Guarda Civil atendeu uma denúncia de maus tratos a animais em Itapé, zona rural de Rio Claro. Populares acionaram os guardas para verificarem aí a situação. A tutora autorizou a entrada da equipe. No local foram encontrados 5 cães, sendo 4 filhotes, presos em um cercado pequeno, completamente insalubre, com sujeira e fezes espalhadas. Em um bebedouro até que tinha água, porém suja. Não havia comida e a tutora também não apresentou ração. Foram constatados outros 2 cães soltos, aparentando boa saúde. De acordo com a médica veterinária do Canil Municipal, que acompanhou a equipe da guarda, ela avaliou os animais e orientou a tutora em relação aí às adequações necessárias para que ela não venha sofrer sanções quanto aos maus tratos. Diante das condições em que os cães se encontravam, a equipe doou ração para que os animais pudessem ser alimentados e a médica veterinária, por sua vez, estipulou um prazo de 3 dias para que a tutora melhore as condições onde os cães estão abrigados e vai retornar para verificar aí a situação. A tutora também deverá apresentar exame e tratamento médico conforme prescrição. Então, esse caso segue sendo acompanhado aí pelas equipes. E as apostas esportivas online, também chamadas de bets, foram regulamentadas em dezembro do ano passado. Mas desde 2018, com a lei que introduziu essas apostas como modalidade de loteria, a atividade vem crescendo com rapidez no Brasil. Mas o que começa como lazer pode se tornar um problema caso o orçamento familiar fique comprometido. A principal motivação declarada pelos apostadores é ganhar dinheiro, mas quando ganham, muitas vezes o valor é reutilizado em novas apostas. Especialistas alertam que os jogos não podem ser encarados como investimento. Um investimento é quando você faz uma aplicação que pode até não ter o retorno desejado, mas você está estabelecendo os limites. Mas no caso de jogo, é algo que você só pode imaginar de retorno se você ganhar. E a probabilidade de você ganhar é menor possível. O volume de apostas esportivas entre 2020 e 2024 no Brasil cresceu 89% ao ano, atingindo principalmente homens jovens e de classe média baixa. Só em 2023, a indústria de apostas esportivas no Brasil movimentou de 60 a 100 bilhões de reais. O estudo mostra também que as chamadas bets têm gerado um impacto cada vez maior no orçamento das famílias, principalmente entre as classes C e D, que não conseguem recuperar o poder de compra. A estimativa para 2024 é que apostadores gastem até 5,5% de valores que seriam destinados à alimentação. As pessoas têm que fazer o planejamento financeiro. Então, quanto é que sobra por mês da família?
é R$10, então é R$10 que ele vai jogar. O problema do endividamento, do descontrole, é que isso vai afetar a produtividade das pessoas. Então chega na empresa, a pessoa está lá mal-humorada, doente, pede um atestado médico. Aí você vai ver, é problema de dívida. Aí dívida é o quê? Jogo. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para líder de limpeza, secretária executiva, pintor, auxiliar de açougue, operador de caixa, analista comercial, técnico de refrigeração, serralheiro, balconista de frios e vigia. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, a gente fica sabendo se as temperaturas vão elevar um pouco ou ainda esse tempinho gelado vai predominar. E ainda, a cidade de Rio Claro entra em alerta hídrico. Estiagem exige o uso consciente da água e colaboração de todos. Já já você fica sabendo como está a situação dos rios que abastecem o município. A água é uma necessidade humana básica, necessária para beber e apoiar o saneamento e a higiene, sustentando a vida e a saúde. O acesso à água e ao saneamento são direitos humanos. Os missionários claretianos realizam, através da Fondazione Proclade Internazionale, uma campanha solidária. Este ano, apoiamos projetos sociais que fornecem água potável e saneamento em diferentes lugares do mundo. A ONU estima que, atualmente, cerca de 40% da população mundial não tem acesso seguro à água potável. No Brasil, são 35 milhões de brasileiros sem recursos hídricos seguros e 100 milhões precisando usar medidas alternativas para lidar com os dejetos. Apoiamos a decisão das Nações Unidas que em 2010 incluiu o acesso à água potável e saneamento entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Já pensou não ter acesso à água limpa e banheiros seguros? Os serviços de saneamento são essenciais para a promoção da saúde em uma sociedade. Este não é só um problema político e social, é também de fraternidade. São nossos irmãos que passam sede, que adoecem e morrem por falta de água tratada e segura. Toda vez que nos empenhamos para a realização desse direito para todas e todos, ouvimos novamente Jesus: tive sede e me deste de beber. Abrace essa causa com os missionários claretianos e celebre a festa da Assunção de Nossa Senhora e o Dia da Missão Claretiana no Brasil, rezando, se comprometendo e fazendo a sua doação através do Pix solidariedade@claretianos.com.br. Já tem um tempo que Rio Claro não conta com uma chuva em boa quantidade, capaz de abastecer os rios. Com isso, a cidade entrou em alerta hídrico. E o DAI, Departamento Autônomo de Água e Esgoto, pede o uso consciente e colaboração dos moradores. Vamos entender como está a real situação. Apesar da chuva que caiu no último fim de semana ter ajudado a dar aquela aliviada no tempo seco, o cenário é considerado alarmante, já que neste ano a seca começou antes do previsto, o que torna a situação ainda mais delicada. Esse é o Ribeirão Claro, responsável por abastecer 40% da população de Rio Claro. Há 3 meses, a situação já era crítica por aqui. E como podemos ver, o nível do rio está cada vez mais baixo. E sem uma chuva suficiente, a cidade entrou em alerta hídrico. O Ribeirão Claro ele sofre um pouco mais do que o Rio Corumbataí, né, que é o nosso segundo manancial. Isso porque ele é um pouco menor, né, tem uma capacidade menor e também ele sofre mais com a falta de chuvas. O nível é um nível, para essa época do ano, que a gente considera não tão normal, né, está um pouco abaixo do normal. Por isso que a gente
percebe a parte crítica agora da situação da elevação do nível do rio. Com isso, a produção de água tratada aqui na ETA 1 precisou ser reduzida para não comprometer o abastecimento, o que pode ocasionar baixa pressão ou pouco volume no fornecimento de água em diversos bairros, além do distrito de assistência. Em dias normais nós captamos 400 litros por segundo, né, com 4 bombas aqui ligadas. Se a gente fizer isso agora, a gente não consegue passar o dia todo captando tudo isso, porque o manancial não suporta. Então a gente precisa fazer uma diminuição no bombeamento, né, para que em torno de 300 litros por segundo, ou às vezes até um pouco menos do que isso, para que a gente consiga manter a ETA abastecida com água bruta, né, para que ela consiga tratar e distribuir para a cidade toda. Segurando a captação, a gente também segura o tratamento. Então a gente trata um pouco menos de água, né, do que comumente acontece. O que impacta nisso? A torneira vai ficar com água um pouquinho mais fraca, né, uma pressão menor, um volume, uma vazão também menor, que é para poder distribuir para a cidade toda a mesma quantidade. Se a gente não fizer isso, né, em alguns lugares vai ter mais pressão, em outros lugares não vai ter água. E nesse momento é fundamental fazer o uso consciente da água sem desperdícios. Caso contrário, a cidade pode enfrentar um racionamento. A gente nunca gosta de falar em racionamento, né? É uma palavra complicada e a gente gosta mais de falar em equilíbrio do tratamento, né? É lógico que se não chover, né, nos próximos 2 meses, a situação vai ficar cada vez mais crítica. Se não houver também um apoio, né, uma colaboração da população em gastar água de forma bem equilibrada, o que vai acontecer é que nós não vamos ter por muito tempo, né? Então a gente conta com a população também nesse sentido para que utilize a água de forma racional. Quinta-feira de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 7, máxima de 28 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 11, máxima de 30. Em Piracicaba, mínima também de 11 e máxima de 29 graus. Alunos do curso de Medicina do Claretiano Centro Universitário visitaram as estruturas da TV Claré. A atividade faz parte da disciplina Saúde Coletiva, que visa mostrar a importância dos meios de comunicação que podem ser parceiros dos profissionais na divulgação de notícias sobre o setor de saúde que ajudam aí a comunidade. Olhos atentos e curiosos. Para o João Pedro, estar em um ambiente tão diferente dos corredores dos hospitais e das salas de aula é enriquecedor. Apesar da medicina ser a sua grande paixão, conhecer os estúdios da TV Claré e da Rádio Claretiano FM foi fascinante. Eu achei muito interessante, eu nunca conheci nenhuma emissora por dentro. Achei muito interessante, tanto a parte do rádio, tanto a parte da TV. Chamou minha atenção foi realmente a parte daqui interna mesmo, como que eles fazem para gerir quem está apresentando. Eu achei interessante porque qualquer coisa que faça aqui muda o posicionamento do jornalista que está apresentando. Os alunos do primeiro ano de medicina do Claretiano Centro Universitário conheceram um pouco mais sobre a importância do jornalismo e como funciona a montagem de um telejornal. A visita faz parte da disciplina de Saúde Coletiva, que tem como objetivo aproximar profissionais da saúde e da comunicação. Na disciplina de saúde coletiva, a gente trabalha com os 3 grandes eixos de atuação do profissional: a atenção à saúde, a educação em saúde e a gestão em saúde. E na questão da educação em saúde, tem vários meios de comunicação e muitas vezes os profissionais de saúde não estão preparados ou nem sabem do potencial de utilizar os meios de comunicação de massa, particularmente o rádio e a TV. Para a Princess, saber sobre o processo de produção da notícia e a importância do jornalismo para a sociedade tem tudo a ver com a medicina. Além disso, é uma troca de conhecimento. Vocês trabalham com a comunicação, né? De passar, de estar falando para a comunidade as notícias, as informações. E realmente eu assimilo isso com a medicina, porque o ser médico, ele tem que comunicar, ele tem que passar as informações claras. E é realmente isso que vocês fazem e que a gente vai ter que fazer também, futuramente.
A gente faz essa visita, conhece os estudos, como que é a dinâmica, um estímulo para que eles se utilizem desses meios de comunicação para fazer educação em saúde, tanto ao longo do curso, quanto principalmente na vida profissional como médicos e médicas. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e no portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.